tudo bem? Eu me chamo Daniela Rocha e você está aqui no meu canal na série Mulheres da Bíblia. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Raabe, heroína ou traidora? A história que conhecemos acerca de Raabe está relatada no livro de Josué, a partir do capítulo 2, onde encontramos o relato de espias que foram enviados à terra de Jericó para ver a terra, sondar como o exército andava se preparando e entender taticamente a melhor forma de entrar no embate estratégico ali com aquele exército. Os espias que foram enviados, provavelmente para não chamarem atenção, eles resolveram visitar a casa de uma prostituta naquela cidade. E o nome dela? Raabe. Você sabe o que significa o nome Raabe? Raabe significa grande pela fé, ou ainda mulher cuja fé é abundante. Esse é o significado simbólico, uma vez que não é possível indicar com exatidão o etmo do nome Raabe. Como ela era de um outro povo, não se sabe exatamente de onde veio, de onde se origina o seu nome. Porém, depois que ela passou a ser do povo de Israel, o nome dela ganhou esse peso. Mas nós sabemos aí o enredo da história, A Bíblia diz que o rei, daquela cidade já sabia que o povo de Israel iria guerrear contra eles, E ficou sabendo que alguns homens estranhos tinham entrado na cidade e que tinham ido até a casa de Raabe. Mandou então alguns dos seus funcionários irem até Raabe para saber cadê aqueles homens, para entregá-los, Mas vamos dar uma parada aqui na história de Raabe para a gente entender um pouquinho daquela cidade. A cidade forte, com muros imponentes, que era Jericó. Segundo os relatos, Jericó era uma cidade forte, era uma cidade toda murada e justamente pela sua localização, pela construção dos seus muros, era uma cidade de difícil acesso caso entrasse ali numa batalha, numa guerra. Então, para entrar, para invadir, para vencer aquele exército, era preciso uma tática, Era preciso entender as muralhas, entender aquele povo, entender como o exército se comportava ali dentro. E segundo alguns teólogos, eles costumam dizer que Jericó era, na verdade, uma cidade onde morava a maioria deles ali, era de exército mesmo, Então, a cidade que abrigava o exército do país. E como a gente sabe, Raabe, ela morava nos muros. Falando um pouco sobre o muro e o fato de Raabe morar ali, ela como uma civil, faz alguns teólogos entenderem que ela não se tratava de uma prostituta comum. Aqui eu quero ressaltar o que alguns estudiosos dizem sobre Raabe, sobre ela não ser exatamente uma prostituta, e sim uma dona de uma estalagem. Ela seria então aí o que a gente poderia comparar hoje como uma dona de hotéis, Por isso que aqueles homens foram até ela, os espias, para pedir ali, vamos supor, um quarto naquela noite. Mas existe outra classe de teólogos que consideram, de acordo com os termos utilizados ali na palavra, que sim, ela era uma prostituta, mas não uma prostituta qualquer. Ela era um tipo específico de prostituta que se chama prostituta cultual. Vamos dizer assim, uma sacerdotisa sexual. O que seria isso? E por que ela estaria ali, já que aquela cidade não se trata de uma cidade de morada de civis, e sim do exército daquela cidade. Bem, alguns povos antigos, eles tinham costumes bastante supersticiosos. Se elas iam para a guerra, elas costumavam levar seus sacerdotes, peças que eles consideravam que davam sorte e etc. No caso de Jericó, quando eles iam à guerra, quando eles estavam se preparando para batalhas, eles costumavam levar um sacerdote, que era ali o líder máximo religioso daquele povo, E juntamente com esse sacerdote, eles levavam também uma
prostituta cultual. Eles entendiam que durante ali as celebrações, as adorações feitas aos deuses, era preciso também manifestar sexualmente esse tipo de adoração, esse tipo de sacrifício, tá? Então é possível que ela seria esse tipo de prostituta. Mas por que eu comecei perguntando se Raabe tratava de uma heroína ou de uma traidora? Bem, obviamente que para o povo de Israel ela foi uma heroína. Inclusive ela está lá relatada na Galeria da Fé em Hebreus 11. Porém, muitos podem pensar que como ela entregou, ajudou aí os inimigos do seu povo, ela seria aí uma traidora da sua nação. Mas para sua família ela foi uma heroína. Ela conseguiu salvar não só a sua vida, como também a vida de toda a sua família. Mas por que Deus poupara uma prostituta mentirosa? Já que ela mentiu dizendo que os espias teriam ido embora já enquanto ela estava escondendo eles no teto. Raabe sabia das profecias que haviam, acerca do povo de Deus, da terra de Canaã, de que aquela terra na verdade por direito seria deles. Ela cria no Deus de Israel, ela tinha certeza de que tudo aconteceria conforme a tua palavra. Então, por ser alguém sincera, por ser alguém que tinha vontade de mudar de vida, é que Raabe resolveu ajudar os espias. E assim como ela ajudou a eles, ela solicitou que eles tivessem essa mesma reação para com ela, tivesse a oportunidade de devolver aquela boa ação, poupando a vida dela e da sua família. E a gente sabe o desfecho da história. Eles fizeram um acordo do qual estariam desobrigados caso ela não tivesse uma fitinha amarrada ali na sua janela para que ele soubesse qual era a casa dela e nenhum mal se abatesse naquela casa. E a palavra dos espias é de que se ela se mantivesse juntamente com sua família dentro da sua casa, nenhum mal sucederia a eles. O fim da história é que Raabe conseguiu se salvar. Ela e a sua família foram poupados naquele grande dia em que Israel circulou 7 vezes a cidade de Jericó e sem mãos humanas conseguiu no 7º dia derrubar as muralhas intransponíveis. Você sabia que Raabe se casou com Salmão? Segundo alguns teólogos, ele seria um dos espias que fez o trato que acabou por salvar a vida de Raabe e da sua família. Interessante saber disso, né? Além disso, Raabe faz parte da genealogia de Jesus Cristo, uma vez que sua união com Salmão deu origem a Boaz, bisavô do rei Davi. Saber como a história de Raabe deu uma guinada total, nos dá a certeza de que Deus não se importa com a vida que você tem hoje, e sim com aquela que você poderá vir a ter com Ele. Vamos conhecer algumas características que fazem de Raabe uma mulher especial. Raabe foi uma mulher corajosa e inteligente. Ela sabia o que iria acontecer com seu país e, a despeito dos seus erros, ela estava disposta a mudar. Por isso ela contribuiu com as tropas de Israel. O que podemos aprender com Raabe? A primeira grande lição que a história de Raabe traz pra gente é que não importa quão longe tenhamos ido em nossa história, Deus pode nos alcançar no fundo do poço. A segunda grande lição que a gente pode considerar através da história de Raabe é que você não precisa mudar primeiro para então buscar a Deus. Cristo nos chama, então Ele lhe pega, lhe recebe e lhe transforma à medida que nós vamos permitindo e que passamos tempo com Ele. Não é do dia para a noite. A terceira lição é que, se permitirmos, Deus tem um lugar de honra para nós em seus planos. E a quarta grande lição que a gente pode aprender com a história de Raabe é que Deus nos usa apesar de nós, porque Ele não enxerga o nosso estado atual, e sim o que podemos nos tornar com Ele. Gostou? Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque a cada 15 dias nós temos uma mulher muito especial aqui nessa série para você. E não esqueça de compartilhar com os amigos, com as amigas, para que elas possam conhecer um pouco mais dessa mulher incrível, mulher de fé que foi Raabe, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!